Canal aberto. A informação, a gente fala de política, a gente fala de tudo, né? Mas, acima de tudo, a gente fala desse momento tão crucial, tão preocupante, tão revigorante em nossas coisas, né? Da gente valorizar, acima de tudo, a vida, né? E quanto essa vida é importante para todos nós, esse mundo que a gente vive, meio ambiente, os animais, né? Será que aquela corrida a ouro, né? Ela é tão importante? Talvez seja um aviso para todos nós refletirmos, né, nessa vida tão amada e tão abençoada por Deus para todos nós, para a gente poder fazer reflexões sobre as nossas vidas, né? A minha, da professora Eliane Aparecida Bernardo Bueno, hoje secretária da nossa educação, está aqui comigo hoje no Canal Aberto, e o nosso Canal 24 Horas continua trabalhando, sim. Apesar dos meus 62 anos, professor, não vou perguntar a sua idade, porque idade de mulher a gente não pergunta, né? Mas, resumindo, a gente está trabalhando. Eu, Dixon, estamos aqui no nosso canal, trazendo informação, que a nossa obrigação é essa, né? Eu vejo que a imprensa, a comunicação, ela é primordial, né? Até fico um pouco assustado, professor, antes de passar a palavra para a senhora, porque a gente já sabe um pouco de tudo do coronavírus, né? Só que a massificação e da forma com que ela é feita, eu faço uma meia crítica, né? Porque não se fala em outra coisa, né? Então as pessoas, existe de certa forma uma neurose de informação, porque ela se torna-se repetitiva e ao mesmo tempo pessoas que não têm um certo equilíbrio emocional pode cair em depressão, pode virar um problema de saúde também, porque às vezes tem pessoas e tem pessoas, né? Cada cabeça realmente é uma sentença. Mas vamos continuar vivendo, vamos continuar acreditando na vida, acreditando em dias melhores, fazendo reflexões, sim, hoje e sempre, para a gente ter caminhos, né? Caminhos novos, caminhos mais duradouros, caminhos de entendimento. Essa reflexão eu deixo para todos vocês. Mas o assunto que me traz aqui, agradeço muito a professora, hoje secretária da Educação da nossa cidade de Brusque. Ela vai transcorrer para nós o que está acontecendo, né? Como a secretaria, como a prefeitura, através da sua pasta, está agindo, né? Porque as crianças estão em casa, como é que vai funcionar a educação, esse período de ausência das aulas, né? O problema que alguns pais dependem muito da comida que se dão até para os filhos, né? Eles, às vezes, têm muitos pais e mães que não têm condições até, às vezes, não só de cuidar, tem que trabalhar, mas aquela comida, aquela merenda escolar faz falta, né? Então, eu queria que só sentisse em casa, é um prazer tê-la aqui mais uma vez, no nosso canal 24 Horas, para fazer essas reflexões e emanar esses avisos, essas comunicações para a nossa sociedade, que tanto precisa de orientação, né? A gente já sabe um pouco de tudo sobre o coronavírus. Agora, a gente precisa saber um pouco como anda a nossa cidade, como está a nossa cidade, nas ações para a gente superar esses desafios que hoje enfrentamos. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Banana. Eu acho que de várias coisas que tu dissestes, é importante a gente refletir um pouquinho sobre o que nós vamos aprender depois desse episódio, né? Eu tenho pensado muito que será para nos melhorar como seres humanos, né? As questões prioritárias, elas passam a fazer parte efetivamente da nossa vida, né? E esse momento em que a possibilidade da participação familiar, né? Eu quero acreditar que existem aí famílias que, ao longo da sua história, elas não tiveram a oportunidade de estar tão perto quanto estão agora. E uma oportunidade de se conhecerem, né? Uma oportunidade também dos pais aproveitarem para, como família responsável, trabalhar alguns valores com as crianças, né? Porque há muito tempo que, pela educação, é que se tem formado as crianças, né? Então, assim, tudo que elas aprendem pela escola. É a professora na creche, é a monitora, são as pessoas daquele espaço que vão imprimindo, não é? Naquela personalidade e até, podendo dizer assim, contribuindo de certa forma para o caráter dessa criança, né? Então, assim, agora é hora de a família, né, ela imprimir a sua marca, né? Porque há muito a marca é a marca da escola. Eu também acho que esse momento da ausência, da suspensão das atividades, ela também vai ter, de certa forma, um lado para as pessoas elas perceberem a importância desse trabalho.
Um trabalho que se faz tão arduamente, cotidianamente, as crianças na creche, às vezes, passando até 12 horas, né? Com todas as suas necessidades básicas sendo ali atendidas, e mais as de desenvolvimento e aprendizagem. Então, assim, para que percebam o quanto, agora, pela falta, eles se dão conta da importância disso. O quanto aquela alimentação servida lá na escola, ela é boa, ela é de qualidade, ela obedece a um cardápio balanceado, ela é preparada com muita competência pelas equipes das cozinhas, né? E assim por diante a gente poderia ir refletindo, né? Então, a Secretaria de Educação, nesse momento, está trabalhando remotamente, mas o grupo está trabalhando também bastante, né? Primeiro porque há muitas dúvidas, e as dúvidas elas vão gerando também alguns sentimentos de inquietação que acabam também trazendo uma sobrecarga, né? Então, assim, o que nós sabemos nesse momento em relação ao Ministério da Educação, ao Conselho Nacional de Educação, é que nós podemos trabalhar à distância com os alunos, né? Vamos pensar que isso no ensino superior é um tanto quanto mais fácil, até por um modelo já existente no país, né? Nos anos finais, nós também acreditamos que há, sim, uma condição. O que nos resta dúvidas é as crianças em processo de alfabetização. Trabalhar, né, via alguma plataforma, usando todos os meios digitais que nós temos, seja o WhatsApp, seja a própria internet, uma plataforma Moodle ou coisa do tipo, ela vai exigir que a família também participe, porque nós não vamos acreditar que uma criança pequena, de 6, 7 anos, ela possa se virar sozinha, não é? Então, assim, ó, é um conjunto de ações que, mesmo distante fisicamente, nós vamos estar junto às famílias para poder promover isso. Nós não sabemos, a princípio, até dia 30, esses primeiros 15 dias são recesso, aquele recesso que estava previsto lá para julho. Então, digamos que não é para ser, mas é meio que férias, né? Embora a Secretaria da Educação tenha disponibilizado desde ontem, né, via o site lá, o educação.brusque.sc.gov.br/educabrusque, sem cedilha no educação, atividades materiais da educação infantil aos anos finais e a inclusão, né? E a ideia é que todos os dias se coloque lá, né, homeopaticamente essas atividades para que as famílias possam interagir com as crianças nesse momento, que mais do que nunca é importante que a gente esteja em casa, né? Nós saímos das nossas casas hoje, né, mas por um motivo muito especial, né? Fora isso, nós estamos lá com as nossas famílias cuidando direitinho. Então, agora nós vamos aguardar também uma manifestação um pouco mais, digamos assim, clara do Ministério, do Conselho Nacional. Embora os sistemas eles tenham autonomia, então Brusque tem o sistema próprio, pelo Conselho Municipal de Educação e por decreto do senhor prefeito, nós poderemos fazer a nossa organização. Mas eu acredito que é muito prudente que a gente veja, né, todas as possibilidades. Não é uma novidade no Brasil e nem no estado de Santa Catarina, é um tempo sem aulas. Nós já tivemos em Santa Catarina até 60 dias, 70 dias sem aulas, vai se recordar disso, né, por conta de movimentos de greve, e que depois essas aulas elas foram dentro de um calendário, elas foram perfeitamente atendidas, né? Então não há motivo também para a gente achar que nunca antes na história houve, porque houve não por este motivo que nós estamos vivendo, mas já houve sim Brasil afora, né? E aí foi se fazendo um calendário mais estendido. Nós, em Brusque, já tínhamos mais de 200 dias previstos, então tínhamos aí uns 4 ou 5 dias além, então, ok, já tínhamos uma sobra, né, que a gente sempre trabalha assim. Alguma intercorrência que possa acontecer, a gente tem esse tempo. As aulas previstas para terminar ali em meados de dezembro, poderia estender um pouco mais, aula aos sábados, enfim, tudo isso é uma construção, nós estamos trabalhando, como já disse, remotamente, pensando as saídas, né?
Hoje mesmo, nesse momento que nós estamos aqui, o FNDE, juntamente com a Secretaria de Educação Básica, estão reunidos juntos aos representantes dos estados do Brasil para ver o que vai acontecer em relação à merenda escolar, por exemplo. Tu disseste muito bem, as famílias, muitas delas, têm na alimentação fornecida pela escola a melhor alimentação do dia daquela criança. Nós sabemos disso, isso nos preocupou desde o princípio, mas nós fomos alertados pelo FNDE que não era para fazer nada com a merenda, porque existe uma legislação e não pode haver desvio, mesmo que seja no momento desse. Então, é preciso que a lei modifique para que possa fazer alguma coisa. Então, a assistência social, ela tem feito, né? Mas nós sabemos também que nós atingimos um número enorme. Nós temos no total aí quase 14 mil alunos, são aí mais de 10 mil famílias, é muito, né? E também assim nos preocupa muito essa forma agora como que estão todos juntos, às vezes em espaços pequenos, né? Então a gente tem alertado para que deixem arejado o máximo possível, que evitem de fazer reunião de criança em condomínio ou na rua, ou enfim, né? Que consigam, de certa forma, manter esse distanciamento e que aproveitem esse momento. A nossa preocupação ela é grande também com os bebês. Como nós atendemos a partir de 6 meses, há toda uma programação para que essas crianças tenham ali toda a forma, né, de estimulação, né, tanto da questão cognitiva quanto motora, da fala, né? Então, a introdução das comidinhas sólidas agora, nesse período. Então, a gente tem reiterado bastante assim a importância de manter as rotinas. Se a criança vai à escola de manhã, procure acordá-la no mesmo horário, né? Porque se, porventura, ficarmos um tempo maior com a suspensão presencial das aulas, as aulas acontecerão no período que elas estudam, né? Então, assim, para reforçar isso, para manter, então, a rotina, para fazer a hora do soninho com os pequenos, para, na medida do possível, o banho de sol. Por sorte, nós temos tido dias lindos, né? E esse calor, de certa forma, tem nos ajudado, até mesmo na questão do nosso bom humor, né? Que nós sabemos também que, quando o dia não está muito bom, a gente tem uma tendência, né? Tu falaste uma coisa que eu acho bem importante também, que assim a mídia tem sido muito importante para levar a informação, mas quando ela massifica, né, com o mesmo tema, ela acaba assim, trazendo uma exaustão. A gente acaba não tendo mais nem condição de ouvir tanto aquele assunto, né? Acho que a programação poderia estar um pouco mais equilibrada, com algumas coisas mais divertidas, mais sutis, né? Já que falo a televisão, mas a internet também, né? E ali a gente tem várias coisas acontecendo, mas assim principalmente a televisão, porque daqui a pouco há um direcionamento de ficar o dia inteiro na frente da televisão ouvindo coisas, né? Então, assim, que pudesse haver ali, e aí a família precisa fazer planejamento, precisa fazer, né? Então, é a hora também, eu penso, de aprendermos todos a sermos pais e mães, né? Não importa a configuração familiar que a gente tenha, mas que a gente assuma a responsabilidade. Pai e mãe, né? Eu estava viajando aqui, a professora estava comentando, a professora Eliane, queria fazer um testemunho aqui para vocês, para a própria professora e hoje secretária de Educação. Eu lembro do meu pai, né? Meu pai, ele pegou a cartilha junto comigo, né? Cartilha, né? Olha, eu sou daquele tempo lá atrás, né? E o pai, por infelicidade, né? Ele com 7 anos, ele perdeu pai e mãe, tal. Podia ser uma história triste, podia ter um pai reclamão, um pai problemático, um pai, sei lá, que podia justificar qualquer coisa na vida dele por causa que ele com 7 anos, ele e mais 6 irmãos, ele com 7 perdeu pai e mãe, né? E o que o pai fez? O pai era um exemplo de pai, né? E eu lembro que, como ele não teve chance de estudar, no passado, poucas pessoas tinham chance de estudar, diga-se de passagem, né, professor? Nem todo mundo tem essa chance que nós temos hoje. Hoje, Brusque oferece 14 mil vagas, né? E são muitas vagas, são 10 famílias envolvidas, dão comida. Naquele tempo não existia nada disso, né? E o que acontece? O pai foi atrás, né? Eu lembro que quando eu entrei lá no meu primário, né? Com 6 anos, o pai estava junto comigo na cartilha e o pai aprendeu a ler e escrever comigo,
né? Uma coisa que você não sabia, uma coisa que eu estou abrindo para vocês, uma história da minha vida, para a professora, para todos nós, né? E, para mim, isso que a professora falou é uma essência, né? Para nós abraçarmos mais, para nós conversarmos mais, né? E ter referência. Qual é a referência de uma criança? É o pai e a mãe. Não existe outra referência para qualquer criança, né? Se você fala, não, eu tenho uma referência que não, a avó, as avós, as omas, né? As bisas, né? Vão ser sempre referência. Agora, pai e mãe é uma essência, né? Para qualquer criança. Então, eu estava viajando aqui nas minhas lembranças, né? A importância, como a senhora falou, pai e mãe, né? Então, esse momento de reflexão que nós estamos passando é o momento da gente reverenciar o quê? A família como essência, mas o pai sendo pai, a mãe sendo mãe. Abraçando mais, tendo responsabilidade. Nós estamos num momento hoje que não adianta nada eu ter 10 frascos de álcool gel na minha casa e meu vizinho não ter, né? Não adianta nada eu não lavar minha mão, não me cuidar e o vizinho cuidar. Então, cada um tem uma responsabilidade na sociedade. É isso que nós temos que ter. Não adianta nada. Eu ontem recebi algumas imagens da Beira Rio com 30 pessoas andando na Beira Rio. Eu não tenho nada contra essas pessoas, né? Só que vem a palavra responsabilidade, né? As pessoas estão se encontrando, algumas, não estou aqui criticando ninguém, cada um faz os seus encontros, mas nós temos que olhar para trás e falar assim, poxa, o vírus está aqui, existe uma possibilidade, né, de grande parte da população adquirir esse vírus. Agora, eu já sou 62, a professora tem a idade dela, nossos pais, os seus pais estão nos vendo também têm a idade deles, a propensão dessa agressividade desse vírus é muito mais forte nas pessoas de mais idade, né? Então, tem muito jovem que não está nem aí, como se diz, né? Eu não tenho problema, está mostrado que nossa geração, aliás, a nossa juventude não tem problema e pode vencer esse vírus, né? Mas vem essa palavra da responsabilidade de cada um numa sociedade, para ela ser justa e perfeita. Mas, professora, voltando a falar sobre a sua pasta, a Secretaria da Educação. Então, na verdade, hoje, o pessoal todo está, entre aspas, férias, né? A senhora está esperando determinações dos órgãos dos Conselhos Federais de Educação, etc. e tal, para poder emanar, porque tem um pós aí, né? Hoje, então, a senhora não tem nenhuma informação do que vai acontecer daqui a 30 dias, por exemplo. Queria que a senhora falasse sobre esse assunto. Na verdade, assim, reiterando que esses 15 primeiros são recesso, né? Então, nesse período, nós disponibilizamos, então, essas atividades, sem nenhum tipo de cobrança, não há nenhuma preocupação em fazer e ter a devolutiva. Mas, paralelo a isso, nós estamos nos preocupando e pensando alternativas, porque, findo esses 15 dias, serão mais 15, porque foram 30 o decreto, né? O primeiro decreto lá da suspensão, ele é de 30 dias. Então, assim, se nós soubéssemos, né, com certeza, que seriam só esses 30 dias... Esses 15 dias pós-recesso, nós faríamos presencialmente o cumprimento sem nenhum problema, né? Só que nós não sabemos quanto tempo. E daí que vem, Banana, isso que tu falaste sobre cada um ser responsável por todos, né? Então, quando a gente pensa assim, quantos milhões são no Brasil para hoje até, né, 34 mortes, né? Mas pega 34 pessoas da tua família e põe na tua frente e pensa que seriam elas as que não estariam mais por conta disso. Aí talvez a gente traga para mais perto da gente e não pense que isso acontece lá, acontece longe, acontece na outra casa, não na minha, né? Ontem, quando eu me desloquei para ir até uma rádio, que também fui fazer prestar lá também alguns esclarecimentos, eu cheguei lá e falei para as pessoas, eu estou horrorizada com o número de pessoas andando na rua. Eu quase que me atraso para o compromisso, porque moro na Santa Terezinha, saí com 20 minutos para chegar aqui no centro e quase que não chego no horário. Hoje, vou te dizer que eu já vim um pouco mais tranquila, porque hoje já estava mesmo muito diferente o cenário. As ruas estão mesmo desertas. Hoje, o caminho que eu fiz, o mesmo que eu fiz ontem, né? Então, assim, é preciso que a gente não se descuide. Passou uma semana, Brusque não tem, graças a Deus, nenhum caso ainda confirmado, e tomara que não tenha. Mas, assim, não, a gente não pode descuidar, né? Esse é o momento. Vamos cuidar todos agora, ficar um pouco em casa, aproveitar isso, né? Eu recebi hoje uma mensagem muito bacana que dizia assim, nós não estamos naquela caverna que os 12 meninos ficaram
lá por tantos dias, né? Nós não estamos naquela mina onde aqueles mineiros lá, os chilenos, ficaram por tanto tempo. Nós estamos nas nossas casas, né? Sabe? Com água, com comida, com a presença dos nossos, com Wi-Fi, com TV, enfim, né? Então, assim, vamos segurar um pouco a onda, né? Para que a gente possa minimizar ao máximo as consequências, porque vê, é muito sério. A gente fica pensando como é que nós vamos fazer a compensação desses dias sem aula, né? E não é uma questão só numérica. Nós vamos ser chamados, sim, todos os dirigentes de educação, a aprovar o cumprimento das 800 horas, né? Mas, assim, pelo que tudo isso envolve, né? Pelo conhecimento, pelo desenvolvimento que as crianças têm nesse período, o quanto que essa lacuna vai ser ruim, quanto que as crianças já estavam habituadas na creche nesse primeiro momento, já feito esse período, né, de adaptação, e agora volta tudo novamente, né? Então, quer dizer, é muito empenho, é muito trabalho. Então, nós estamos, sim, aguardando que o Conselho Nacional de Educação, que o Ministério da Educação, ele nos pontue algumas coisas. Nós temos autonomia dentro do nosso sistema municipal, via o nosso Conselho Municipal de Educação, de criar as nossas estratégias. Mas, como eu disse, é bom a gente olhar o todo para daí tirar algumas referências para poder fazer encaminhamento na nossa rede. Professora Eliane, na verdade, a senhora estava passando para nós, para você que está nos vendo, nos ouvindo, exatamente todo o reflexo dessa coisa do vírus hoje presente no nosso dia a dia. Graças a Deus, Brusque não tem nenhuma morte fatal, e tomara que continue assim. Na verdade, pelo que a senhora passou para mim, pelo que eu estou entendendo, tudo vai ser um reflexo de quanto tempo nós estaremos em quarentena. É isso? Com certeza. Uhum. Se nós tivéssemos a certeza que nesses primeiros 30 dias tudo estaria normalizado, então, ótimo, estaríamos muito mais tranquilos, né? Mas, assim, a gente não tem essa... A gente reza muito, né? E eu até quero dizer que também esse é um momento para que as famílias elas rezem em casa e ensinem também as crianças, né? Seja lá o credo que for, né? Mas cada um tem a sua oração, cada um tem a sua forma de se conectar com Deus, né? E eu acho que isso é importante e é um momento também. Não é só um momento porque a água está batendo e a gente está assustado, mas é um momento para isso agora. Vamos pensar assim, né? É um momento para muitas aprendizagens. Tudo tem o lado bom e o lado ruim, e eu quero acreditar que o lado bom dessa história vai ser muito melhor. Está dado o recado. Então, vocês percebam, na verdade, que a professora Eliane, secretária de Educação, ela também, a própria rede municipal, a própria educação do Estado, do Brasil, é dependente do que for acontecer daqui para frente, né? Na verdade, as ações elas dependem de uma causa. E tomara a Deus que essa causa ela tenha vida curta, né? Mas depende, o chamamento é esse, depende de cada um de nós. Se cada um pensar que está tudo certo, né? Como aquele casal veio de Miami, né? E tem moradia em Blumenau. Não estou aqui criticando o casal. A forma com que a pessoa age, né? A forma, né? Ou seja, a pessoa tem um apartamento também em Itapema, vieram dos Estados Unidos, foram infectados, né? Ficaram em quarentena ou não, mas estavam saindo do seu apartamento de Itapema tranquilamente. Então, a polícia agiu bem, houve uma manifestação policial, uma ação policial em cima disso, para ela ficar dentro do apartamento dela, de repente ela não emanar, não trazer problemas de saúde a outras pessoas, né? Então, quer dizer, é muito fácil, eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quero, não é bem assim. A responsabilidade é de todos nós. Então, fica o entendimento. Tudo, a educação de Brusque, com certeza a educação do Estado, do Brasil, vai depender muito do que for acontecer com relação a essa pandemia que está atingindo o planeta Terra e o nosso Brasil. É isso, né, professora? Mas nada. Ontem ainda, desculpa, o governador, quando ele deu o seu pronunciamento, ele deixa claro que, postergando para mais 7 dias, vamos ver como é que vamos conviver com isso, né? Então, assim, a questão econômica ela pesa bastante, né? A gente sabe disso, né? Que vai gerar
problemas, o Brasil que agora começava a ter reflexo, né, de positividade. Mas, assim, como é que nós vamos pensar esse conjunto de crianças, né, nos ambientes? Então, assim, 20 crianças, 25, né? Então, assim, eu acho que isso vai ser progressivamente essa nossa volta, né? Então, nós temos que pensar algumas saídas, né? Uma delas é fazer um levantamento e ver até onde que essas famílias elas têm uma conexão. Nós identificamos que o celular ele é muito mais democratizado do que um computador, por exemplo. Então, o acesso por ali seria uma saída e ampliar, então, essa forma, né, essa forma digital de comunicação. Mas nós precisamos pensar naqueles que não têm nenhum tipo de acesso, porque existe, embora a gente possa, em algum momento, achar que não, mas existe sim, né? O território de Brusque ele é grande, embora nós tivéssemos nesse momento, e temos, todas as unidades, desde aquelas mais longínquas, lá no Cedro Grande, lá na Nova Itália, internet com capacidade de até 50%, né? Essas mais aqui urbanas com 100%, 70%, as famílias nem todas naquelas localidades têm, né? Então, assim, é um grande desafio, mas nós haveremos de superá-los todos. Temos a certeza disso. Amém. Em nome dele, né? Em nome de Deus. Professora Eliane Aparecida Bosnar Bueno, secretária de Educação, professora, tem cadeira lá na nossa Unifeb, né? E, acima de tudo, preocupada com tudo que está acontecendo, a nossa educação. Então, eu desejo sorte, disponha sempre do canal 24 horas, através do nosso canal aberto, que é o canal da voz, né? Das entrevistas, de emanar suas opiniões, levar a informação adequada à nossa cidade, à nossa população. É o canal local oficial da cidade. Me sinto muito lisonjeado por ter a nossa audiência e ter o respeito por vocês e o respeito que eu tenho por todos. Desejar que o bem prevaleça, ele vai prevalecer sempre. Tomara a Deus que essa pandemia não demore tanto, né? E que a gente possa superar, e com certeza vamos superar. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Canal aberto, aqui no canal 24 horas. Lembrando, responsabilidade, né? Se a gente quer que isso termine logo, cada um fique no seu quadrado, né? Valorizando o seu espaço, com higiene, respeitando o vizinho, respeitando a si próprio, a nossa família, acima de tudo, respeitando a vida. Pense nisso. O nosso abraço, nosso carinho. Obrigado pela sua audiência, obrigado à professora mais uma vez. As merendeiras, né, que eu tenho no meu coração, esse pessoal da educação que cuida das crianças com tanto amor, com tanto carinho. Parabéns pelo seu trabalho. O trabalho em Brusque na educação é maravilhoso. Parabéns a todos os professores. Uma classe que muitas vezes não é respeitada quanto deveriam os professores e professoras, né? Tomara a Deus que a gente tenha essa valorização, né, de verdade um dia, não só em Brusque, não é só no salário, mas em todo o território nacional, né? Porque quanta saudade das minhas professoras, com certeza a professora também tem no coração, o Dixon está aqui na geração das imagens, né? Quanta saudade nos traz os nossos professores, as nossas professoras, né? Mas o desejo é esse, de respeito. Muito obrigado, professora. A educação depende também depende de você. E a gente está aqui para lembrar isso através dessa entrevista, por incrível que pareça, né? Depende dessa pandemia terminar e tomara a Deus que ela termine logo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Canal aberto, aqui no canal 24 horas, a nossa televisão local, da nossa amada Brusque Imortal. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência.